Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata da divisão de frações. E aí nós temos que prestar muita atenção em relação a essa divisão de fração, pois nós temos uma regrinha que pode confundir um pouco vocês, tá bom? Mas vamos com calma aqui, olha só. Na divisão de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. E aí vem essa palavrinha que até então é nova, né? O que é o inverso? O que é inverter? Inverter, pessoal, é você trocar de posição. Como nós estamos trabalhando aqui nesse caso com fração, inverter uma fração é pegar o número que está em cima e trocar com o número que está embaixo. Ou seja, é como se eu pegasse e eu virasse essa fração ao contrário. Vejamos aqui, olha só. O inverso de uma fração ou o número natural. O que acontece? Se eu tenho aqui a fração 4 sobre 11, ou 4 onzeavos, repare que nessa fração eu tenho o 4 em cima e o 11 embaixo. Quando nós formos invertê-la, o que vai acontecer? Esse 11 que está aqui embaixo passou para cima e automaticamente o 4 que estava em cima passou para baixo. Isso quer dizer então o seguinte, que o inverso de 4 onzeavos equivale a 11 quartos, tá? Então a gente troca a posição sempre. Agora, o inverso do número 5, por exemplo. Por que esse número 1 aqui está de uma cor diferente? Justamente pelo motivo de que o número natural, ele não possui denominador. Opa, cuidado com essa afirmação. Todo número possui denominador, porém, o número natural, quando ele estiver sozinho, embora não apareça, o seu denominador é igual a 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o número 5 por si só, ele se escreve sozinho, mas ele possui um denominador que não está escrito junto dele. E esse denominador sempre equivale a 1. Logo, então, se eu vou inverter o 5 sobre 1, eu vou pegar essa mesma ideia. Qual ideia? O 5 que está aqui em cima passará para baixo e automaticamente o 1 que está aqui embaixo passará para cima. Então é fácil você perceber o seguinte, toda vez que você for determinar o inverso de um número natural, independente do seu valor, é sempre 1 sobre esse número. Vamos pensar aqui comigo então. Se eu tiver o número 8, quem é o inverso de 8? É 1 sobre 8. Quem é o inverso de 11? É 1 sobre 11. O inverso de 50? 1 sobre 50. Então reparem que, independente do seu valor numérico, quanto maior ele for, não vai mudar em nada a ordem e não vai mudar em nada essa operação de inverter esse número, tá? É sempre 1 sobre ele, legal? Então vejamos aqui a continuação da conta. Eu tenho aqui, olha só, 2 terços dividido por 5 sétimos. De acordo com o nosso camarada aqui, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Mas tu podes pensar assim, professor, peraí, quem é a primeira, quem é a segunda fração? Gente, nesse caso de ordenar a primeira ou a segunda, você sempre olha da esquerda para a direita. Isso quer dizer o seguinte, a fração que estiver mais à esquerda será a primeira. E a fração que estiver à direita será a segunda. Mas vem cá, que estiver à esquerda ou à direita em comparação com quem? Em comparação com o sinal da divisão. Portanto, eu tenho aqui ó, o 2 terços, que é a primeira fração, esse 2 terços será repetido. Por isso que eu coloquei aqui, ó, repetiu a primeira, que é o 2 terços. Agora, a segunda fração, que é o 5 sétimos, olha lá que legal, a gente utiliza essa ideia aqui. Então, se eu tenho 5 sétimos, troca a posição. O 5 vem para baixo e o 7 vem para cima. Perfeito? Então, o 5 sétimos inverteu, se tornará 7 quintos. Mas cuidado aqui, tá? Embora nós tenhamos iniciado essa operação com a divisão, após você fazer essa inversão da segunda fração, automaticamente também e obrigatoriamente, a tua divisão se tornará uma multiplicação, tá? E aí,
sendo ela agora uma multiplicação, como é que a gente vai resolver essa multiplicação? Simples. Multiplica-se os valores que estão em cima, ou seja, os valores que estão no numerador, e multiplica-se os valores que estão embaixo, que estão no teu denominador. Portanto, então, 2 vezes 7 é 14, 3 vezes 5 é 15. E aqui acabamos essa divisão entre 2/3 e 5/7. Legal, pessoal? Vejamos aqui, então, mais dois exemplos bem interessantes. Olha só. Eu tenho aqui 3/10 dividido por 2/5. Se você preferir, e aqui é uma dica que eu estou te dando, tá? Você já pode resolver a divisão sem a necessidade de inverter a segunda fração, desculpa, tá? Como é que a gente faz, então, essa divisão? Simples. Você começa com o numerador da primeira fração, ou seja, o primeiro númerozinho aqui de cima da primeira fração. E você irá multiplicá-lo com o valor que está embaixo na segunda fração. Isso quer dizer o seguinte, que é você resolver a multiplicação em diagonal, tá? Então aqui, olha lá, 3 vezes 5, 15. Como essa multiplicação aqui eu estou indicando com essa setinha amarela, por isso que o resultado eu te coloquei aqui de amarelo, para que você perceba onde vai ficar cada posição de resultado, beleza? E agora, olha só, pegando de baixo na primeira fração, a gente multiplica com o valor que está em cima da segunda fração. Sempre a multiplicação deverá ser na diagonal. Logo, então, 10 vezes 2 é 20. Só que, reparem, eu tenho como resultado final 15 sobre 20. Reparem que essa fração ela é passível de ser simplificada. Por quê? Porque nós podemos dividir esses dois valores por 5. Tá? Então quer dizer o seguinte, que independente da operação matemática que você esteja resolvendo entre frações, sempre que o teu resultado final for possível ser simplificado, simplifique-o. Aqui nesse caso, então, reparem, ó, 15 dividido por 5 é 3, 20 dividido por 5 é 4, ou seja, o resultado final dessa divisão equivale a 3/4. Bacana? Vamos aqui ao próximo exemplo. Agora eu estou dividindo um número natural por uma fração, perfeito? E aí vai o mesmo esqueminha, olha só. O número natural, não se esqueçam que, embora não apareça nele ou junto dele, o seu denominador é igual a 1. E quando você for resolver uma divisão de fração, eu sempre te aconselho a escrever esse número 1, tá bom? Então aqui eu tenho 10 sobre 1 dividido por 2/3. E aqui eu vou utilizar a mesma ideia. Olha só, eu pego o primeiro aqui de cima, na primeira fração, e multiplico pelo valor de baixo na segunda fração. Portanto, aqui eu tenho, ó, 10 vezes 3. Se você preferir, vou fazer aqui do seguinte, olha só. Eu tenho, então, 10 sobre 1 vezes 3 sobre 2. Isso quer dizer o seguinte, que eu repeti a primeira fração, olha lá, e eu estou multiplicando pelo inverso da segunda fração. Então, o que era 2/3 passou a ser agora 3/2, certo? E em seguida, a gente continua essa multiplicação normalmente. Multiplica os valores que estão em cima. Reparem, 10 vezes 3 equivale a 30. Multiplica-se os valores que estão embaixo. 1 vezes 2 equivale a 2. Como a minha resposta final é uma fração onde ela equivale a uma divisão exata, portanto, resolva essa divisão. O que eu quero dizer com isso? Que aqui nós temos 30 dividido por 2, cujo resultado é igual a 15. Portanto, a nossa divisão de 10 por 2/3 me dá como resposta final igual a 15. Legal, pessoal? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos a divisão entre frações, de modo que você não pode esquecer desse conceito de inverso. Inverter significa trocar a posição. Como se trata de fração, o que está em cima vai para baixo e vice-versa. Legal? Além disso,
Quando você for dividir duas frações quaisquer, você sempre repetirá a primeira fração, inverte a posição da segunda fração e o que era divisão passará a ser multiplicação. Sendo multiplicação, multiplique normalmente de cima com de cima, de baixo com de baixo. E aqui nesse caso, eu te mostrei dois exemplos de como resolver e como funciona realmente essa divisão de frações. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.